Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, permitindo-nos aqui nos encontrarmos para o estudo dos Teus ensinamentos, particularmente aqueles legados ao apóstolo João, narrados no Apocalipse, que nós possamos realizar o melhor a nosso alcance, contando com assistência dos nossos amigos espirituais, nos inspirando, orientando, amparando, para que o melhor seja alcançado por nós. Que os nossos estudos possam favorecer os trabalhos da noite, possam favorecer a aprendizagem dos irmãos desencarnados em estágio nesta casa, possam favorecer o nosso reequilíbrio, o reequilíbrio dos irmãos em tratamento. Que as tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então, dando continuidade aos estudos do Apocalipse, continuando no capítulo 18, a partir do versículo 6. Então vamos... Deixa eu passar... por favor, Elaine, passa para a Flor de uma vez, a página 77. Tem não. 77. Não, 77. Capítulo 18, versículo 6. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra, que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem o fumo do seu incêndio. Muito bem, então nós vamos... Semana passada, nós trabalhamos o versículo 6, e eu só quero terminar o versículo 6, trabalhando aí a questão do cálice. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Nós já falamos bastante dessas questões aí da retribuição em dobro, como sendo dois aspectos: a lei de causa e efeito, no sentido coercitivo, no sentido mais difícil, quando nós permanecemos na rebeldia. E lembramos, inclusive, do episódio de Zaqueu, quando Zaqueu disse a Jesus que dava o quádruplo, ressarcia o quádruplo das suas dívidas. Então, esse ressarcimento em dobro, no sentido positivo, mas não é do que a extensão natural das virtudes que vamos desenvolvendo, porque não há medida limitadora para as virtudes, não há medida limitadora. Então, a partir do momento que as virtudes elas começam a fluir da nossa intimidade, as obras consequentes elas vão se estendendo no tempo, vão crescendo. Então, em dobro, quádruplo. Então, o crescimento é exponencial.
Da mesma forma, a lei de causa e efeito, se nós não nos arrependemos, não retificamos a nossa rebeldia, nós vamos permanecer sob o impacto da dor e para promover o despertamento, o arrependimento, certo? E o cálice nada mais é do que o coração, onde nós simboliza o coração. E, por exemplo, eu quero trazer aqui para vocês o Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 6 do Eclesiastes. Ó, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Esse texto de Eclesiastes, capítulo 12, ele fala o título dele na Bíblia é A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Então, antes que se quebre a cadeia de prata. A cadeia de prata é o cordão de prata. Nós aprendemos aí no fio que liga o perispírito ao corpo físico. Aprendemos no livro dos Espíritos. André Luiz fala no fio de prata, que é a mesma coisa que cadeia de prata. Certas traduções dizem corrente de prata. Fio de prata. Como o texto aqui está dizendo que trata da velhice e da morte, evidentemente que essa cadeia de prata é o cordão de prata, o liame que liga o perispírito ao corpo físico. Deve ser o último fio a ser desligado. É o último fio. E o último laço que é desprendido é aquele que liga o cérebro. O cérebro, então, quando se fala aqui do copo de ouro, está falando do centro coronário, que é o último laço que se rompe. Então, o copo de ouro, o coronário, o cálice. E o coração é a roda junto à fonte, ó. Se despedace o cântaro junto à fonte, que é a mesma ideia do cálice que vai recolhendo da fonte, aí com esse cântaro você dá de beber. Certo? As mulheres iam lá no poço de Jacó, por exemplo, com o cântaro recolher a água para dar de beber. A mulher aí é o sentimento. O sentimento é que recolhe. Tudo que nós adotamos na vida como padrão filosófico, padrão de entendimento, é recolhido pelo coração. O coração que se abre para adotar. A razão homologa, a razão mas quem acolhe para gerar é o coração, é o sentimento. Você pode escutar a palestra de Jesus, pode ser, como aconteceu naquele tempo, se encantar com Jesus, admirar Jesus, mas o sentimento, não, essa filosofia aí não bate com Roma, por exemplo, falamos aqui de Roma, é contrária aos propósitos do império. Então o coração já descarta, certo? O coração descarta. O coração é que acolhe, moçada. Por isso que Jesus dizia, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A gente só acata um conselho, uma diretriz, uma orientação de quem a gente ama, quem a gente se afeiçoa. Então, para adotarmos Jesus, é preciso amá-lo. Kardec é a mesma coisa. Senão não adotamos. Aí nós vamos continuar adotando filosofias de determinados filósofos que admiramos. É dinâmica da vida, natural. Nós aqui estamos aprendendo a identificar, tomar as rédeas do processo, identificar quem que nós seguimos, quem que nós não seguimos, se Jesus é de fato modelo e guia,
ou se é só da boca para fora. Nosso movimento é esse, certo? Porque o espírita, segundo Allan Kardec, o verdadeiro espírita, o espírita cristão, é aquele que não apenas admira a filosofia, mas é aquele que a segue até as últimas consequências. E para seguir até as últimas consequências, você tem que se afeiçoar ao codificador. Consequentemente, a Jesus. Serviço difícil. E se despedace a roda junto ao posto. A roda é o coração que mantém o bombeando o sangue, certo? É só para ilustrar, amigos, aqui, esse ponto aqui, é só para ilustrar. Inglês é acho que é 12. 12, 6. Vale a pena ler todo o texto, que vai de 1 a 9. Então, o cálice, então, amigos, é onde nós vamos acumular. Aí vai simbolizar o sentimento. O sentimento é que adota, o sentimento é que coloca em movimentação, o sentimento é que vai nos fazer expressar por pensamentos, palavras, atitudes e ações, porque todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente repete aqui de vez em quando. E se todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma, todo pensamento bom resulta, no mínimo, do esforço para vencer as inclinações más. Porque a virtude sempre que nós resistimos ao mal. Versículo 7. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi outro tanto de tormento e pranto, porque dizem seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Nós já começamos a trabalhar na semana passada e vamos então passar rápido aqui, nesses primeiros lances. Falamos da autoglorificação. O nosso problema, que se chama egoísmo, decorre da autoglorificação. Narcisismo, uma autoestima exagerada, por exemplo, que vai nos fazer a nos amar de forma exacerbada. Então nós sabemos que o egoísmo é a fonte de toda a complicação. E o egoísmo decorre do amor voltado para si mesmo, sentido contrário. Então, quando nós falamos aqui de Roma, é até bem interessante, porque Roma no português é a palavra amor ao contrário. Roma é amor ao contrário. Então, simboliza bastante para nós a inversão do processo natural para o qual nós somos criados. Nós somos criados para amar. Amar o próximo, amar a vida, amar a natureza, amar o universo, amar a Deus. Mas quando nós nos permanecemos no terreno do amor exclusivo para si mesmo, aí nós criamos as complicações, as dificuldades, desenvolvemos a rebeldia contra Deus. A rebeldia contra Deus não é nenhum movimento místico, é um movimento de um investimento bem firme no amor a si mesmo, exclusivamente a si mesmo, tá? Então, o nosso problema, e aqui falando nós das nossas posições aí de destaque no movimento espírita, nos variados níveis de trabalho na seara espírita, é a autoglorificação. A busca pelo aplauso, a busca pelo elogio. Agora, isso também está diretamente ligado com esse capítulo 6 aí, o anterior, do Versículo
do versículo 6, que é a duplicidade aí também, da retribuição em dobro, né? Porque quando você canaliza o amor só para si mesmo, você vai desenvolver cristalização, vai desenvolver síndromes, porque esse é um movimento contrário ao movimento natural para o qual fomos criados. Por isso que há geração de dificuldades. É porque o amor é doação, né? Constante. Amor é doação constante. Não é... A felicidade está a felicidade está na exteriorização e na expansão do amor. Quando eu volto o amor para mim mesmo, naturalmente eu vou transformar tudo o que me rodeia em instrumento da minha satisfação. É um movimento contrário ao proposto pela evolução. Por isso que tem sofrimento. Por isso que tem sofrimento. Não tem felicidade. Nos mantemos no plano das reencarnações que vão se multiplicando. Não adianta, é a lei. Os que não concordam com a lei estão nos movimentos aí para reverter o contexto. Promovendo dificuldades, são os instrumentos do escândalo, que em determinado momento serão retirados do orbe, como vem sendo retirados. Então, eu não sei se eu estou enganado, mas está ocorrendo algo muito interessante atualmente, né? Com o advento da tecnologia, da internet, essas coisas todas. Eu sou um dos seguidores de fulano, fulano tem 20 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Eu acho isso tão... Mas é um movimento natural. Pois é, mas quando os espíritos, quando Emmanuel escreve aquele texto, Pão Nosso, capítulo 16, a quem obedeces? Aí que está o equívoco. Porque existe um movimento natural de obediência instintiva a alguma coisa. Certo. Não tem como fugir. Que está assentado no coração. Então, nós vamos admirar e seguir aqueles cujos sentimentos se afinizam com o nosso. Seguindo os modelos. Seguindo os modelos. Que eles escolheram. Seguindo modelos. Certo? Aí eu vou fazer aquele movimento triste de adotar ideologias, porque eu me afeiçoo a certas ideologias e aqueles que as apregou. Embora essas ideologias e aqueles que a apregoem sejam contrariamente opostos ao que a doutrina espírita prega e representam os falsos profetas que se contrapõem a Jesus. Por isso que nós encontramos as contradições do movimento espírita. Contradições do movimento espírita. Elementos que seguem determinados outros, que fazem apologia da violência, das armas, dos sistemas antifraternos. Como é que você explica que um espírita que estuda Kardec, que lê no Livro dos Médiuns, que o verdadeiro espírita ou o espírita cristão, que é a mesma coisa, é aquele que não apenas admira a filosofia espírita, mas é que a segue até as últimas consequências? Como é que você explica que um elemento que tem esse tipo de conhecimento segue determinados líderes que são o oposto? É Como? um contrassenso. Contrassenso. E aqui nós estamos estudando aqui que é para acordar mesmo a consciência. Acordar a consciência, porque nós precisamos melhorar o mundo. O mundo no estado que está, porque Jesus não é considerado um espírito amado na história. A ciência, a história hoje, por exemplo, já não se... O termo acadêmico mais atualizado não se refere a antes e depois de Cristo,
antes da Era Comum, depois da Era Comum. Então, o nome de Jesus ele vai sendo já retirado do contexto descartado. Então, se eu descarto Jesus, eu não vejo Jesus como um modelo e guia de excelência para pautar a minha existência, o meu coração vai ficar aberto. Nós vamos estudar aqui, ó, a viúva. O coração vai ficar aberto para ser conduzido por outras lideranças, porque existe um movimento natural de obediência instintiva na pauta da afinidade, da afeição. Por que Hitler conseguiu dominar as massas? Porque as massas afeiçoaram a Hitler. Afeiçoaram. Porque aqueles anseios de Hitler se casavam com os anseios coletivos. E muitos. Que eles queriam. Exatamente. Não, o que a gente vê hoje. E hoje acontece. É a mesma coisa. Hoje acontece. Né? Tanto que ele tem os admiradores até hoje. Tem medo até hoje. O Brasil tem 530 grupos neonazistas ativos. 530. Tem políticos aí abertamente que simpatizam. Tem um grupo aí, determinada personagem importante aí na política, colocou uma camisa e fez uma foto com um fuzil. A camisa tinha o número 88, que é de um grupo, que 88 ali remete ao nazismo, HH, Heil Hitler. Nazista, amigos. Vocês vão ver na rede social aí, em um determinado momento. Então a gente tem que ter o cuidado. E é quem fala que Né? o pior. O pior de tudo nisso é de a pessoa dizer que ser espírita e apoiar determinados. Exatamente. Nós temos que separar. O Kardec diz, meus amigos, na Revista Espírita, Kardec diz na Revista Espírita, entre duas ideologias que se contrapõem, nós vamos ficar com a que seja mais fraterna. Está na Revista Espírita. Entre dois sistemas que se contradizem, nós vamos ficar com o que for mais fraterno. Sim. Não importa se ele veio da China ou se ele veio da Finlândia. Não importa. Mas agora é o momento, né? Separando o joio do Separação trigo. do... Tem que mostrar quem elas são. separação do joio do trigo. Quem elas são? Pôr na cara para fora, gente. Não tem como ficar em cima do... E nós estamos estudando aqui para a gente saber, nós estamos estudando aqui, gente, para identificar, ó, Tudo que somos, tá fora. identificar entre o bem e o mal. A gente lê o livro dos Espíritos, ó, a gente vem cá, né, acha bonito, maravilhoso, 631, né? 631, ó. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Tortura é conforme a lei de Deus? Não, Fazer apologia à tortura está conforme a lei de Deus? não. Então nós vamos descartar, gente. É escória. Escória. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal? Sim, quando crê em Deus e quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Porque o progresso intelectual é o primeiro que se realiza, para a gente saber identificar o bem do mal. Mas quando as próprias lideranças que nós entronizamos no movimento espírita como infalíveis, idolatramos, fazem determinadas colocações e todo mundo bate palma, nós mesmos somos os culpados pelo que acontece. Claro, tudo está do jeito que está, ou porque a gente apoiou, ou por omissão. Exatamente. Até por omissão, fica bem caladinho. Aí o mal que faz a laje. Em termos de doutrina espírita, o médium psicografa
ele mesmo passa pelo crivo dele, de os seus pares, e edita. Como é isso? Isso é quando é do movimento espírita. Aí você vai ver contradição. Aí você vai estudar à luz do espiritismo, você vê, aqui tem ideia pessoal do médium. Mas aí tem determinado médium, que é o médium oficial, que se você falar aqui, criticar, você vai para a fogueira. E você só não vai para a fogueira de fato porque não existe mais fogueira para isso, entendeu? Porque se existisse, você ia para a fogueira. Então, existe outro tipo de fogueira. são as contradições. Agora nós estamos estudando aqui que é para... Existe outro tipo de fogueira. Até a fogueira das vaidades, entendeu? Fogueira das vaidades. Porque quanto ela se glorificou, fogueira das vaidades. Só de um médium não admitir que ele é falho. Exatamente. Não Aí, faz nada, tudo. o Aí detém... fala assim, a gente, peraí só um pouquinho, a gente fala assim, Chico tá além da gente, só que é falho também. O Chico embarcou nessa também. Senão, seria um espírito igual. O Chico embarcou nessa também. É todo mundo. Chico Xavier, que me perdoe o Chico Xavier, que me perdoe Emmanuel, mas teve uma época que o Chico Xavier embarcou na canoa furada de fazer uma reforma na codificação, tirar a palavra mal da codificação. Embarcou nessa. Quase que eles fizeram. E tirar a palavra mal, ia colocar menos bem. Suavizar, né? Entendeu? Ainda bem que ele tem um mentor que Segurou. O dia que existe um médico que não falha, o mentor é igual toma o lugar de pelo amor Deus Deus. e vem, pronto, acabou tudo. Exatamente. Então, Na hora não teve. nós temos médium oficial. Não adianta. Nós temos um médium oficial que ele tem que dar opinião sobre tudo. Aqui não é porque não Aí, vigiou, com todos os não. acontecimentos, tem que dar opinião. Gente, não é porque não vigiou. Todo médium que está aqui na Terra é falho e vai falhar para não ter vaidade. Ele vai ter que passar por isso. Senão ele vai se achar assim, que ele é. Não, ele vai ter momento que ele vai dar uma rateada aí para ele. Agora, Falar, você não é não, meu filho. Se a gente se dedica à doutrina espírita à codificação, você minimiza a falha. Minimiza a falha. E mais que isso, além de minimizar, você aprende a exercitar a humildade para saber que você é falho mesmo e pronto. Exatamente. Você errou. É isso. Estou me lembrando aqui do final da prece de Carlos, né? Fazer de nossas almas, dai-nos a simplicidade onde se refletirá a vossa imagem. Ó, e eu vou falar Simplicidade. e eu vou falar uma coisa aqui desagradável, mas eu tenho que falar. O médium oficial, ele plagiou o Chico numa época. Isso aí plagiou o Chico. Plagiou. Isso é comprovado. Plagiou, gente, infelizmente. É o culto que não vence. Não tem. Porque, ó, quanto ela se glorificou. O problema é a autoglorificação. É aí que a gente... Acreditar no aplauso, acreditar que nos colocam no pedestal da infalibilidade. Esse é o problema. E em Delícias esteve, que é o processo aí de se manter inebriado consigo mesmo, com a sua autoimagem. Amigos, se a gente fizer uma passagem assim, en passant, pela as redes sociais aí dos palestrantes espíritas, não viu o tanto de narcisismo que tem, amigos. Não vai desculpar, ué. A apreciação da própria imagem, os elementos que tem que fazer. Jesus era médio de Deus? Médio de Deus. Não é? Tem isso falando? Está escrito isso em algum lugar, né? Que Jesus Sim, era médio de Deus. é de Deus. Kardec. Pois é, Jesus era médio, né? Médium. Médium de Deus. Médium de Deus. E nunca tinha vaidade, né? Ele não ficava em lugar nenhum que tinha essas coisas de vaidade, nem permitia que isso acontecia. E isso nem tinha ressonância com ele. Ninguém ficava babando o ovo de Jesus. Mas nós tivemos. Porque ele não tem essa. Não ecoa nele. Nós tivemos também. Ele é médio de Deus. Tivemos também um médium famoso que deixou o movimento espírita, porque eu considerava o movimento espírita muito religioso. Jesus, para ele, era meganomaníaco. Pois é, tem Médium. tudo aí, ó. E eu trabalhou com o Chico, né? Trabalhou com o Chico. Interessante, né?
Jesus nem de bom aceitou ser Não, chamado. gente, era Não, meu pai o também. cara. Por que me chamaram? Não, gente, você quer outra coisa? Não, amigos, eu sinto muito, mas no nosso estudo aqui a gente não tem tema tabu aqui. Nós estamos falando com todo respeito, nós temos que ver de tudo que atende o bem, perigo rejeitar uma verdade do que aceitar a nova mentira. Não temos médiuns infalíveis, ninguém é infalível. A doutrina espírita até hoje não foi contraditada, é inatacável. Sim. É o que nós temos que ficar com ela. E em Delícias esteve, porque quando ela se glorificou em Delícias esteve, foi ali outro tanto de tormento e pranto, evidentemente, é feito natural, amigos. De novo, a lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Qual você está no certo, não é? No 7 mesmo. Porque alimentando as imperfeições, o tormento e o pranto vão permanecer. O que é isso? Eu não ouviu. Vamos chegar lá. Ah, tá. Sim. Porque diz em seu coração, Entendi. o coração aí é a fonte, certo? O coração é a fonte, nós só estamos ressaltando. Diz em seu coração, ou seja, o que está No coração. instintivo, Sentimento. automático, repetitivo, que emerge. Sentimento. Lembrando daquilo que nós aqui trabalhamos na semana passada. O instinto é ferramenta natural da evolução e nele não tem maldade. É embrião dos sentimentos. É, instinto. Tanto dos sentimentos paixões, quanto das virtudes. Porque as paixões são a exacerbação do instinto. Por exemplo, instinto de conservação. Exacerbado, egoísmo. Imperfeição, complicação. Lei de causa e efeito. Eu vou querer tudo para mim. Cada vez mais aí a fome não para, o egoísmo é insaciável, sempre quer mais, certo? O amor é insaciável, sempre quer mais, o egoísmo também. Só que o egoísmo é o amor revertido para dentro. E tudo vai sendo transformado em instrumento para a autossatisfação. Então eu vou ser instrumento da dor, do sofrimento, para o próximo. Instrumento do escândalo. O amor também é insaciável, só que o amor altruísta, porque o sentimento é insaciável, amigos, ele vai só crescendo. Mas o amor... Quando você se alimenta, ele cresce. Amor de diversão. Certo? Agora, o egoísmo que vai crescendo só vai trazendo síndromes que pode culminar no processo de perda do perispírito, que nós já conhecemos aqui, processo de ovoidização, que é a monoideia, o movimento para dentro de si, entendeu? Porque o amar a si mesmo você volta para dentro de si. Hoje eu não sei se eu entendi certo. É um centro que eu frequentei, um velhinho, a pessoa chegou e estou com depressão, você está precisando trabalhar. Quer dizer, de uma certa forma, aquele que vai se saturando de egoísmo, está precisando de dar a mão para fora, trabalhando. Procurar medicina. Está se aprisionando. Procurar medicina terrestre para ajudar nos processos, claro. Porque a depressão é perigosa e vai trabalhar no bem para... Exatamente. Né? Você queria falar, Luiz, aí? Não, o egoísmo, os dois são insaciáveis, né? O egoísmo é insaciável na absorção, cada vez que é mais. Exato. Né? E o amor é insaciável no dar, né? Exato. Quanto mais dá, vai se dando, mais vai se dando. É uma fonte, né? E quanto mais você dá, mais você tem. Sim. Igual eu falo, a economia divina, ela é o contrário da nossa economia. Porque você quanto mais eu dou... Você não recebe de fora. Recebe de Você é fonte da felicidade.
Porque eu digo que, meus amigos, que a felicidade depender de fora, nós estamos perdidos. Verdade. Mas depender de fora, não, a felicidade era toda interna, né? Não, tudo, né? Tudo é inteiro. É, porque nós trabalhamos, nós evoluímos para desenvolver a autossuficiência que nos é possível, porque Deus é autossuficiente pleno, certo? Nosso relativo. Pleno. O nosso é relativo. Mas a nossa autossuficiência, ela depende da irradiação do amor. Aí que está a autossuficiência em sermos felizes. Irradiar o amor. E não querer tudo. Porque quem quer tudo acaba não tendo nada. E a gente pode mudar com pequenas atitudes, né? A gente pode começar, assim, pensar na prática mesmo, a romper esse processo aí contrário com pequenas atitudes. Mas é nas pequenas atitudes mesmo. E assim, mas de forma consciente. É porque tem gente que acha... Aleatória, Tem gente que... Não é fazer automático. Tem gente que entra na doutrina espírita, né? Ele se empolga e... Nossa, eu vou construir um centro, vou fazer uma creche, né? Fazer uma creche, eu vou distribuir um caminhão de... Não adianta nada, amigos. Se no meu dia a dia eu continuo chutando o cachorro vagabundo, ou menosprezando o sem-teto, xingando no trânsito, não adianta nada. Não é? Não resolve. Então você, por exemplo, você cuidar de um cachorro de rua que mora na sua área ali, que não tem quem cuide, já está melhorando o mundo. Zerar por uma planta ali que está abandonada ali, que já está melhorando o mundo. Porque se não amar a natureza, não adianta nada também, amigos. Achar que a natureza é fonte para satisfação exclusiva, não vai. Nós vamos destruir o planeta, como já estamos destruindo. Nós é que fizemos isso. Nós temos que reverter. Não é? Um processo. Então... A simplicidade, né? Às vezes a pessoa usa um reloginho de... Esse aqui custou 50, né? Tem gente que tem um relógio, mas tem que ficar dentro do cofre. Mas você tá pagando. Né? Tá esperando o seu, Esquece né? de me montar. Então, porque diz o seu coração? O coração, a boca fala do que está cheio o coração. Quem foi que disse isso? É um famoso aí que disse isso. Quem foi? Jesus. Ah, muito De bem. Nazaré, né? A boca fala do que está cheio o coração, que é o cálice. Muito bom. É o cântaro junto à fonte. É o coração, Da Eclesiastes a fonte aqui, ó. de tudo, né? A boca E fala. Jesus está sempre O que está cheio o coração. Um famoso sábio da antiguidade disse isso. Não é o que entra que contamina o homem, é o que sai. Sai. Porque vai sair, amigo, sai. Só aqui. Não vigia, não. Só essa frase e vou embora. Qual frase que vai A embora? boca fala que o coração está cheio. Ué. Porque está cheio o coração. Vou pedir licença. Aqui, enquanto no mundo tiver necessidade da escória, a gente pode falar qualquer coisa. Eu vou estar empregado. A gente vai ter emprego. Mas quando o mundo tiver em pleno saneamento, não tiver mais aqueles que merecem escutar e receber escória, aí nós seremos convidados aí para um outro Planeta chupado. cenário. Porque a nossa escória aqui lá é preciosidade. Nós vamos ser. É ouro. Nós vamos ser instrumento. Estou assentada como rainha, porque diz o seu coração, estou assentada como rainha. Né? Vamos chegar lá. A rainha é o sentimento pleno que domina. Rainha. Sentimento pleno que domina. E não sou viúva. Viuvez é símbolo de esterilidade, simbolicamente falando. A viuvez, espiritualmente falando, tá? Símbolo. Tem nada a ver com viúva no plano social, não. Daqui a pouco eles vão começar a tacar pedra em mim, as viúvas.
Tem viúva aí? Vai começar a tacar pedra. Como é que viúva é o quê? Esterilidade. Símbolo de esterilidade. Simboliza, tá? É aquele sentimento que está solto, Espiritual. né? Está solto, mas ele não está solto 100% não. Né? Ela está dizendo aqui, eu não sou viúva, ou seja, ela mantém uma comunhão com vários padrões de pensamento. Uhum. Mantém uma comunhão com é como se tivesse vários maridos. Certo? E ela é. Nós falamos aqui na semana passada da poligamia, que é um sentimento natural que o espírito vai desenvolver, o princípio inteligente desenvolve. Praticamente todos os mamíferos superiores, que são aqueles últimos movimentos que precedem a humanidade, todos são polígamos. Gorilas, chimpanzés, orangotangos, Sim. cetáceos, todos são polígamos. É por isso que o homem primitivo é polígamo. E é por isso que até hoje a humanidade tem umas faixas de poligamia. E é por isso que no país, numa sociedade como a nossa, em que o sistema é monogâmico, mas existe uma poligamia social, ou não existe? Não existe? Não precisa nem estar em detalhe, precisa? E aí, essa poligamia social está também nos ambos os sexos, tá? O sexo feminino chama-se... Como é que chama? Poliandria. Poliandria, se não me engano. Essa necessidade de ter vários parceiros. Que é um resquício da animalidade. Nós estamos trabalhando para... né? Mas se suprimir. a gente pega as civilizações aí antigas, era super normal. Então, se for pensar, é recente. Normal por causa da evolução. Se o princípio inteligente vai... quando entra na humanidade, ele não perde os condicionamentos, não. Júlio, me explica uma coisa. Já que você falou de marido, aquela passagem que Jesus vai pedir água à samaritana, que fala que tinha 6 maridos. seis maridos. Ela teve 5 maridos e o atual não era marido. Isso, é a confusão, meu Deus. O espírito está na busca. Está buscando. Então Jesus estava lá junto à fonte, né? Poço de Jacó, é isso? Representa a fonte da luz legítima que os hebreus manifestaram na terra. E Jesus junto à fonte significa o quê? Eu sou o que vocês buscam. Vocês me buscaram. Aqui estou. A mulher teve 5 maridos, o marido atual não era o marido ainda e tal. E Jesus era o 7º. Jesus se apresenta como o 7º, o definitivo, para solucionar os dramas da personalidade. Se ela quiser, né? Se ela quiser. Isso, né, pra ela. Né? Coloca isso para ela, né? Aquela filosofia de vida que Jesus exemplificava, iria sanear as buscas internas dela, que ela buscou aqui, buscou ali, buscou acolá. Como nós, ao longo da evolução, nós buscamos lá na filosofia grega, nós buscamos em Sócrates, buscamos em Epicuro, buscamos em Aristóteles, depois buscamos lá nos estoicos romanos, depois buscamos e etc. Hoje nós estamos na busca aqui para fechar um ciclo e nós lançamos um novo ciclo, que é Allan Kardec e Jesus, que é para consolidar. E nós já estamos namorando com Jesus há algumas reencarnações. No meu caso particular, segundo foi revelado aqui, 2.000 anos que eu já tenho conhecimento. Né? Tem vocês também. Porque mesmo quando
a turma estava lá jogando pedra na cruz, literalmente falando, estava recebendo de Jesus uma Sentimento. indução. Uma indução que ia entrar e lá na frente, em determinado momento, iria despertar. Aí vocês pensam que é fácil? Desperta, nós vamos para a igreja, e o que a gente faz na igreja? Cruzada, Inquisição, certo? Evolução não é fácil não, amigos. Aqueles cristãos lá que eram martirizados no circo máximo, né? No tempo de Nero era no circo máximo ali, que ficava atrás do Palatino. Hoje o Coliseu está à frente do Palatino e o circo máximo é atrás da ruína. No tempo de Nero, os cristãos eram sacrificados lá no circo máximo. Depois de Vespasiano, passou a ser no Coliseu. Depois de 68, aproximadamente, né? Nero já tinha partido. Muitos daqueles cristãos, a maioria, que se entregavam ali ao martírio, meus amigos, depois fizeram complicação na igreja. Vocês acham que eles foram por... A complicação na igreja. É muito fácil você se entregar uma vida, se imolar numa vida, é muito fácil. Por mais doloroso que seja vendo o quadro, mas depois você vai exemplificar no mundo aquela filosofia. A maioria derrapou depois na Inquisição, Idade Média. Um ou outro ali se libertou para outros mundos. Um ou outro, a maioria era espíritos em processo de autoafirmação no novo plano. Emmanuel, em 50 anos depois, foi o escravo Nestório que fez uma pregação belíssima lá nas catacumbas, 50 anos depois. E depois, quando ele fala das suas existências, ele confessa, através do Chico, por que ele veio como jesuíta para o Brasil. Porque ele estava cansado de manda e poder. Então ele foi o escravo Nestório. E tudo começou em Roma, né? Fez pregações maravilhosas, se imolou, morreu também lá no martirizado. Mas quando ele começou a reencarnar na igreja, ele se deixou levar pela aquela busca de poder. Ele, quase toda a existência depois daquela, ele foi um sacerdote. Praticamente todas. Renúncia. Estava lá junto do Papa, apresentando o Francisco de Assis para o Papa, Leão XIII, ou era o Gregório IX? Porque o Francisco de Assis conviveu com 2 papas, né? Mais tempo com o Gregório IX, vocês lembram da reunião virtual, não? Do Gregório IX, e um inquisidor lá que foi braço direito dele, vocês lembram disso, não? Graças a Deus, vocês não lembram. Então. Trata mais ou menos isso, né? Hein? Irmão Sol, Irmão Lua. Irmão Sol e Irmão Lua. Espetacular. Porque ele teve uma vida curta. O Francisco de Assis. Vocês não lembram da reunião virtual, não, né? Eu lembro do livro dele, mas eu Graças a Deus, então que vocês não lembram. Então não vou lembrar, não. Então fala Vocês, dos não. papos, fala É? do livro Francisco de Assis. Fala. Fala, mas eu né? Ele conviveu com 2 papas, eu acho que o Leão XIII, Gregório IX, se não me engano. O Gregório IX, inclusive o Gregório IX, que é a reencarnação do general Mário, e depois foi o Tiradentes, era muito amigo de Francisco de Assis. Ele tentou engajar os franciscanos na Inquisição. O Francisco de Assis é que cortou. Ele tentou engajar para legitimar, entendeu, os processos e tal, não conseguiu. Porque a gente dá uma reunião aqui do lado dele lá, mas não vou falar quem, eles já esqueceram, né? Eu não vou falar. Certo? Então, Pra que lembrar, né? não, vamos lembrar não. Eu tava pro lado de Clara. Então eu não sou viúva. Então assim, ó, o Honório escreveu assim, ó. Viuvez é símbolo de esterilidade no sentido de produção espiritual, porque não tem marido, o elemento fecundador. É o símbolo, tá? Só o símbolo, o sentimento que está ali
solto, aguardando uma fecundação. Ele está aberto para uma fecundação. Aí, o primeiro que se apresenta assim, com uma estampa melhor, ele se afeiçoa. Aí faz o casamento. Não é o que entra pelo coração que causa complicação, mas a filosofia entra. O elemento se afeiçoa, ela vai sair. Porque a boca fala do que está cheio o coração, tá, moçada? Então, como está operando, ela diz, eu não sou viúva. Dizendo não sou viúva, o que ela está dizendo? Que eu estou operando, eu tenho parceiros. Então, como está operando, ela continua a manter parceiros para a permanência da criação dos padrões que alimentam o sistema que foi elaborado por ela e lançado no contexto da evolução. Aí nós somos responsáveis pelo que nós lançamos. Somos responsáveis. Então, se nós lançamos uma complexidade ao longo das eras, depois nós vamos ter que pagar. Vamos falar assim? O que é pagar? Eu vou ter que lançar alguma coisa melhor. Isso que eu vou ter, é o pagamento. Certo? Que nada mais é do que o meu movimento de renovação. Eu lancei certas coisas no passado, eu não concordo mais com ela, eu estou me renovando, então naturalmente eu vou lançar outras coisas. Então eu vou lançar para aqueles com os quais eu convivi, que beberam aquela água complexa e agora vão usar o livre-arbítrio novamente para beber uma outra água. Porque nós não somos culpados pelos que seguiram, mas nós somos responsáveis. Deu para entender, amigos? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Abre o seu cálice para quem quiser abrir, na pauta da afeição, da afinidade. E aquela experiência vai ser madura, vai ser uma experiência importante para o amadurecimento. Seja na pauta da dor, do impacto, seja na pauta da libertação. Aí casa com a escolha do modelo e guia. Modelo e guia, porque nós imitamos sempre, amigos. Não existe escapatória. Todo mundo imita alguém em alguma coisa. Não existe escapatória. Não adianta a pessoa falar, eu sou livre pensador. Não é. Porque nós já pegamos a evolução, quando nós nascemos no contexto da evolução, nós já pegamos o universo em andamento. E os mais adiantados auxiliam os menos adiantados pelo contato social. Aqui, ó, questão 779. 779, ó. Vê? A força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Se o progresso fosse fruto de um ensinamento, nós todos estaríamos perdidos. Porque nós iríamos ficar na dependência de alguém lançar para nós a boia no mar da evolução. Mas não é assim. Não, o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Desenvolve. Certo? A própria lei, né, a reencarnação. Você escolhe a paixão, você vai receber o impacto da paixão. Aí a dor vai te... cansei de sofrer, eu quero mudar. Aí você... Certo? Mas para facilitar, para você acelerar, como nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo, dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Vem para sensibilizar. Então, semana passada falamos do exilado de Capela, certo? Então eles vieram para a Terra, 40 mil, segundo os entendidos, 40 mil anos. 40 mil anos. Então vem aquele fluxo. Lembra que nós estudamos em Gênesis? Sarria um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividir em 4 braços. Então vem um fluxo de espíritos do Éden, o mundo em regeneração. É um Éden. Vem para o jardim. O jardim é um Éden potencial. Por que é um Éden potencial? Vamos imaginar a Terra 40 mil anos atrás. Florestas maravilhosas, cachoeiras, né? Mas você não tem um sapato para não proteger seu pé de um espinho.
Você não tem um repelente para proteger do inseto. Você não tem um teto para proteger da intempérie. Então, não tem o Éden ainda, você que vai construir o Éden. Só que você lá no mundo da regeneração, você tinha o Éden, Você andava de BMW, você vivia num palacete, você tinha dinheiro na conta, mas você usava isso para jogar bomba no seu irmão, lá do outro lado. Você tinha o Éden, mas você queria manter-se na selvageria. Então você vem para a Terra. Você vai transformar aquele jardim no Éden. 40 mil anos depois. Por que com 40 mil? Ou 30 mil? Vai desativar a cristalização, amigos. Desativar. E não vai ter facilidade para massacrar. Ele quer massacrar o vizinho, ele vai ter que pegar uma pedra, ou vai ter que pegar um osso. É na mão, um contra um. Não tem avião para ele despejar bomba, não tem automóvel, entendeu? Aí, no embate com o mais forte, ele vai sendo impactado pela dor, não é? Aí aquele diamante bruto começa a perder aquela crosta, aí ele começa a lembrar vagamente de um paraíso perdido, de um lugar melhor, aí começa a vir Saudade. aí começa a vir, assim, naturalmente, os melhoramentos. Aí ele, 40 mil anos atrás, um fluxo, né? De alguns milhões, amigo, porque 40 mil anos atrás, quantos habitantes tinha a Terra? Nem imagino. Poucos milhões. Não tinha muito. Então não podia ser 1 bilhão de espíritos. Podia ser 1 bilhão de espíritos. A fila para reencarnar ia demorar muito. Então, alguns milhões. A Emmanuel até fala isso, alguns milhões. Começa a reencarnar ali naquela selvageria toda, entendeu? Aí vai ali, aí começa a surgir ali ele é pai de um, aí ele pelo contato social ali com o filho, ele emerge alguns lampejos de piedade, compaixão, entendeu? Aí vai transferindo alguma coisinha. N reencarnações ali, entendeu? Vai naquele embate, né? Aí com o tempo eles se tornaram quem? As lideranças, patriarca, sacerdote, general, líder, rei, todos esses exilados de capela, os primeiros lá. Aí vieram o código de Hammurabi, e vem profeta, liderança de capela, amigos. Eram os que tinham mais poder, que tinham um instinto nato de dominação, sendo reconfigurado. Aí nesse entrechoque, né, uma matriarca, um patriarca transfere para um lampejo de um bom sentimento, passa-se o tempo, aí vem um elemento para reunir o que foi ensinado aqui e acolá, para reunir, para aferir o progresso da Terra e daí partir para Moisés. Deu uma ideia? Sim. Mais ou menos assim, entendeu? É o que nós podemos supor e podemos aqui, trabalhando o nosso raciocínio, usando a capacidade de pensar, a gente pode deduzir, porque o mais adiantado auxilia o menos adiantado por meio do contato social. E para quem vai conviver com o troglodita aqui na Terra, não é espírito superior, espírito puro. É quem precisa de ser lapidado. Certo? O que mata com requinte de sofisticação, unido com o que mata para sobreviver. De acordo com a lei. Então que Jesus nos abençoe, que semana que vem a gente possa terminar terminar o capítulo, o versículo 7. Que Jesus nos abençoe.